Olá, meu nome é Lilian Almeida, sou advogada da União em atuação perante o Supremo Tribunal Federal, mestre em Direito Constitucional e professora de Direito Administrativo. Nessa semana, estamos com o curso Direito Adquirido. Na aula passada, falamos sobre o direito intertemporal. Nessa aula, falou-se sobre o conceito de direito intertemporal, bem como sobre os fatos e o tempo. Falamos sobre os fatos passados, pendentes, presentes e futuros. Falamos também sobre retroatividade, imediatidade e ultratividade das leis. E, por fim, discorremos sobre as duas grandes doutrinas do direito intertemporal, a teoria subjetivista, do italiano Gaba, e também a teoria objetivista, do francês Roubier. Ok? Bom, nós temos aqui alguns alunos assistindo essa aula. O Eduardo, a Jéssica e o Antônio. Se você estiver assistindo também essa aula e tiver alguma dúvida, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Mas não esqueça de fazer referência ao curso Direito Adquirido e ao meu nome, professora Lilian Almeida. Bom, falando da aula de hoje. A aula de hoje, ela se destina ao estudo da proteção constitucional conferida ao direito adquirido. Por isso, vamos fazer a interpretação do artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal de 1988. Inicialmente, falaremos sobre o histórico exatamente desse dispositivo, da origem dele. Posteriormente, falaremos também sobre o princípio da irretroatividade, para verificarmos se o princípio da irretroatividade está previsto ou implicitamente ou explicitamente no artigo 5º, inciso 36. Falaremos também sobre os destinatários dessa proteção constitucional e discutiremos se existe direito adquirido em face do poder constituinte derivado e do poder constituinte originário. Também falaremos sobre a relação entre o direito adquirido e as leis de ordem pública e a relação entre o direito adquirido e as leis interpretativas. Por fim, enquadraremos o artigo 5º, inciso 36, como uma norma de eficácia plena. Bom, o primeiro tópico da aula seria o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal de 1988. Ok? Para quem quiser anotar, então, tópico 1, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal de 1988. Bom, a redação atual do artigo 5º, inciso 36, diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Mas será que sempre houve essa proteção constitucional no ordenamento jurídico brasileiro ao direito adquirido? Bom, vamos partir primeiro para uma análise histórica. As constituições de 1824 e de 1891 não tinham essa redação, mas faziam a previsão do princípio da irretroatividade ampla das leis, ou seja, as leis em nenhuma hipótese poderiam retroagir. Bom, posteriormente, veio a Constituição de 1934 e trouxe exatamente essa redação que foi lida, ou seja, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No caso, ela trouxe, então, um maior detalhamento a esse princípio da retroatividade. E essa redação, ela foi repetida pelas Constituições de 1946 e de 1967, além, é claro, da nossa atual Carta de 1988. Mas vocês viram que em nenhum momento, nesse artigo 5º, inciso 36, se fala em irretroatividade. Então, os doutrinadores, eles questionam se estaria previsto o princípio da irretroatividade das leis nesse dispositivo. E aí vem, então, agora o nosso tópico 2, denominado Direito Adquirido e Princípio da Irretroatividade, ok? Vamos falar, então, sobre essa relação. Bom, conforme dito há pouco, nas Constituições de 1824 e de 1891, houve a previsão explícita da irretroatividade ampla das leis, ou seja, as leis de nenhum modo poderiam retroagir, E, na verdade, o que seria isso, retroatividade? Nós falamos na aula passada, mas que seria justamente aquele fenômeno do direito intertemporal consistente na lei nova simplesmente atingir, alcançar os fatos passados e todos os efeitos passados.
E o que seria, então, o princípio da irretroatividade das leis? Até para a gente verificar se, de fato, ele está previsto ou não na nossa Constituição Federal de 1988. Bom, pelo princípio da irretroatividade das leis, tem-se que as situações jurídicas consolidadas e seus efeitos não podem ser atingidos pela lei nova, ok? Bom, então, no caso, a lei nova ela não pode atingir esse período que seja anterior à sua edição. Então, nisso se configura o princípio da retroatividade das leis. E a respeito da previsão do princípio da irretroatividade das leis na nossa Constituição Federal de 1988, a doutrina ela apresenta divergência. Então, nós vamos falar aqui sobre os posicionamentos doutrinários hoje existentes. Um primeiro posicionamento entende o seguinte, que o artigo 5º, inciso 36, ele não traz o princípio da irretroatividade das leis, ok? Defende que, na verdade, a irretroatividade ela está prevista tão somente nas normas infraconstitucionais e não na Constituição. Mas existe uma segunda corrente doutrinária que defende que o princípio da irretroatividade das leis ele está previsto implicitamente no artigo 5º, inciso 36 da Constituição. E que, na verdade, a partir da Constituição brasileira de 1934, não houve uma supressão desse princípio, mas sim um maior detalhamento, ok? Expostos esses posicionamentos doutrinários, é importante falar que o Supremo Tribunal Federal ele acolhe esse segundo posicionamento doutrinário. Tanto é que em diversos acórdãos, o Supremo afirma que o princípio da retroatividade das leis ele está previsto, sim, no artigo 5º, inciso 36, ok? E, além disso, eu vou ler para vocês o teor da súmula 654 do STF, que diz o seguinte: a garantia da irretroatividade da lei prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. Depois nós vamos falar novamente dessa súmula, mas agora, para esse tópico da retroatividade, o que vale é observar que essa súmula do STF diz explicitamente que a garantia da irretroatividade ela está prevista no artigo 36, né, 5º, inciso 36 da Constituição. Logo, pode-se concluir que, para o STF, o princípio da irretroatividade está, sim, previsto nesse dispositivo constitucional, ok? Bom, particularmente entendo correto esse posicionamento, mas é importante observar que, diferentemente do que ocorreu nas Constituições de 1824 e de 1891, não houve a previsão da irretroatividade ampla, mas sim a previsão da irretroatividade restrita. E o que seria essa irretroatividade restrita? Bom, a nossa Constituição diz que a lei não deve prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Ou seja, a lei ela até pode retroagir, mas ela não pode retroagir para prejudicar esses três institutos. E essa interpretação, ela deriva de uma influência doutrinária do italiano Gaba, conforme nós falamos na aula passada, porque para o Gaba também, a irretroatividade não é absoluta. A lei pode retroagir desde que ela não prejudique os direitos adquiridos. Então, verificamos que a nossa Constituição foi, inclusive, influenciada por essa teoria do Gaba e tem-se essa noção realmente de proteção ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisas julgadas diante da inovação legislativa. Ou seja, realmente a lei ela pode até retroagir desde que não prejudique esses três institutos, ok? Nota-se também no texto constitucional, implicitamente, a interferência, a influência do francês Roubier na noção de efeito imediato das leis. Então, quando se fala a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, disse que realmente a lei ela deve ser aplicada imediatamente. E aí temos a noção de efeito imediato do Roubier. Então, pode-se concluir que o direito adquirido ele deve servir como limite para qualquer um dos efeitos da lei no tempo. Ou seja, ele deve servir como limite para os efeitos, né, pretéritos imediatos ou futuros, ok? Bom, finalizado esse estudo da irretroatividade, vamos para o tópico 3, denominado destinatários da regra constitucional, ok? Repetindo, tópico 3, destinatários da regra constitucional, ok? Bom, quem seria o destinatário dessa regra de que a lei não deve prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada? Bom, o respeito ao direito adquirido
ele está previsto, como nós falamos, no artigo 5º, inciso 36. Esse artigo, por sua vez, ele é considerado um direito individual, que, por sua vez, é considerado um direito fundamental, ok? Bom, se ele é um direito fundamental, aplica-se à teoria geral dos direitos fundamentais. E, de acordo com a teoria geral dos direitos fundamentais, são destinatários dos direitos fundamentais todos os 3 poderes. Então, podemos concluir que o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário devem respeitar os direitos fundamentais. E se o direito adquirido é considerado um direito fundamental, ele também deve ser protegido, né, pelo poder executivo, pelo poder judiciário e pelo poder legislativo. E como se daria a atuação desses poderes frente ao direito adquirido? Bom, o poder legislativo, na edição de suas leis, deve sempre se preocupar em não editar leis que possam, por exemplo, retroagir para prejudicar direitos adquiridos. Então, deve ter essa observação. O poder executivo também, em seus atos administrativos, deve também sempre se vincular à questão do direito adquirido. Então, não podem ser editados atos administrativos que prejudiquem o direito adquirido. Além disso, o poder judiciário, os juízes, quando da prolação de suas manifestações, de suas sentenças, acórdãos e etc., né? Bom, os magistrados, eles também devem respeitar, nas suas manifestações, o direito adquirido, ok? Então, no que tange aos destinatários, podemos concluir que os 3 poderes, né, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, são destinatários dessa proteção ao direito adquirido. Em relação aos beneficiários, bom, em relação aos beneficiários, importa destacar, novamente, o teor da súmula 654 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: a garantia da irretroatividade da lei, prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, não é invocável pela entidade estatal que a tem editado. Ou seja, no caso de algum ente federativo ter editado alguma norma retroativa, ele não pode, posteriormente, dizer que ele estaria protegido pelo princípio da irretroatividade das leis. Então, se o ente federativo editou essa lei retroativa, ele não pode depois dizer que, não, simplesmente existe o princípio da retroatividade e o meu ato aqui deve ser protegido. Negativo. Se a lei, ela foi uma lei oriunda desse Estado que editou essa lei retroativa, ele não pode invocar a seu favor o artigo 5º, inciso 36. Então, é isso que é importante destacar em relação aos beneficiários, ok? Vamos falar agora no tópico 4 do direito adquirido em face do poder constituinte originário e do direito adquirido em face do poder constituinte derivado, ok? Então, tópico 4, direito adquirido em face do poder constituinte originário e do poder constituinte derivado. Bom, consoante foi abordado no tópico anterior, verificamos que o poder legislativo, ele é um dos destinatários, ok? Mas, vem cá, será que só a lei não pode prejudicar o direito adquirido? Ou também as emendas constitucionais também não poderiam prejudicar? E será que, diante de uma nova Constituição, estariam protegidos os direitos adquiridos na Constituição anterior? Então, essas são as questões que iremos debater agora. Vamos primeiro falar do poder constituinte originário, ok? Bom, em relação ao poder constituinte originário, o problema ele refere-se à aquisição daqueles direitos durante a ordem jurídica revogada, durante a Constituição anterior. Então, por exemplo, um determinado cidadão, ele adquiriu um direito na vigência da Constituição anterior, posteriormente veio a Constituição de 1988 e, com a sua regulamentação, esse cidadão não teria mais um determinado direito, né? Então, ele poderia alegar o direito adquirido diante dessa nova Constituição? Bom, gente, é muito importante falar o seguinte: já é pacífico na nossa doutrina e também na jurisprudência a inexistência de direito adquirido em face da Constituição. Por quê? Porque se defende que a norma constitucional ela é o centro da onde emanam todas as demais normas, ok? Então, se uma norma ela é anterior à Constituição, ela já perde totalmente a sua validade e daí não se pode alegar qualquer direito adquirido, tá certo? E esse posicionamento, ele foi um posicionamento tradicional do STF e que continua sendo seguido. Por exemplo,
no agravo regimental, no agravo de instrumento número 829502, ok? Que foi julgado recentemente em setembro de 2012. Nesse caso, o STF disse o seguinte, olha, anteriormente à Constituição, os substitutos dos titulares das serventias extrajudiciais, né, de cartórios, eles poderiam suceder o titular, né, sem concurso público, caso houvesse a vaga desse titular. Isso estava previsto no artigo 208 da Constituição de 1967, mas posteriormente veio a nossa Constituição de 1988 e passou a prever a regra do concurso público. Então, não poderia mais qualquer pessoa assumir um cargo sem, né, ter o concurso público nessa ocasião. Então, vários substitutos dos titulares de serviço extrajudicial, eles, com base nessa regra anterior, né, da Constituição de 1967, alegaram ter direito adquirido a sucederem o titular. Mas o STF falou, não, vocês não têm direito adquirido, por quê? Porque essa regra ela era da Constituição de 67. Veio a nova Constituição ela exige a realização de concurso público para o provimento dos cargos, e daí, então, não se pode alegar esse direito adquirido, ok? Uma vez abordada essa questão do direito adquirido em face do poder constituinte originário, vamos falar agora da questão do direito adquirido em face do poder constituinte derivado, ok? E o que seria o poder constituinte derivado? Ele seria aquele que tem a capacidade de modificar a Constituição Federal, tá? Então, o poder constituinte derivado, ele modifica a Constituição Federal através da edição de emendas constitucionais, ok? Daí surge a seguinte questão, as emendas constitucionais, elas teriam que respeitar os direitos adquiridos, ou seja, vem uma emenda constitucional para modificar a Constituição. Antes dessa emenda constitucional, o cidadão ele tinha um determinado direito, ele preenchia determinados requisitos de acordo com a redação original da Constituição, mas depois, com a modificação através da emenda, ele não mais preencheria esses requisitos para receber, de repente, um determinado benefício previdenciário ou alguma vantagem. Daí, o cidadão pode questionar, mas vem cá, pode a emenda constitucional suprimir, acabar com o direito adquirido? E essa é uma questão polêmica. Podemos verificar que existem dois posicionamentos acerca da questão, ok? Mas já adianto que o STF já tem se manifestado recentemente num desses sentidos. Então, temos um primeiro posicionamento doutrinário. De acordo com esse primeiro posicionamento, tão somente a lei, em sentido formal, ela poderia, na verdade, essa lei é que não poderia prejudicar o direito adquirido, né? E quando eu falo lei em sentido formal, essa lei seria aquela lei ordinária, por exemplo. E aqui não estaria abrangida a emenda constitucional, de acordo com esse primeiro posicionamento doutrinário, ok? Mas o segundo posicionamento doutrinário diz o seguinte, não, quando a Constituição fala em lei, ela não faz qualquer diferenciação. Então, o vocábulo lei deve ser entendido como ato normativo, ok? Então, englobaria todas as espécies legislativas previstas no artigo 59 da Constituição. Considerando que o artigo 59, inciso 1, ele inclui as emendas constitucionais, entende-se que as emendas constitucionais também, elas devem respeitar o direito adquirido. E esse segundo posicionamento doutrinário, os adeptos dele trazem também um outro argumento. Dizem o seguinte, que o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição de 1988, traz as chamadas limitações materiais do poder constituinte derivado, ok? Também chamadas cláusulas pétreas. Então, quais seriam, né, essas limitações? Bom, numa dessas cláusulas, né, disse o seguinte, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Isso está previsto no inciso 4. Ora, se o direito adquirido ele é um direito individual, previsto no artigo 5º, inciso 36, ele estaria também amparado por essa cláusula. Então, as emendas constitucionais elas deveriam respeitar o direito adquirido por conta desse artigo 60, parágrafo 4º, que traz as cláusulas pétreas, então, o direito adquirido seria também uma cláusula pétrea, ok?
E pode-se afirmar que o Supremo Tribunal Federal, numa jurisprudência mais recente, tem seguido o segundo posicionamento doutrinário, ok? E entende que realmente o poder constituinte derivado reformado ele deve respeitar o direito adquirido quando da edição de emendas constitucionais. Um exemplo seria o julgamento do Mandado de Segurança número 24875, em 2006. Nesse caso, o Supremo entendeu que a emenda constitucional número 41, de 2003, ela não poderia violar o direito adquirido dos magistrados aposentados do STF de receberem uma quantia superior ao teto que foi fixado por essa emenda constitucional. Então, o que ocorreu? Essa emenda constitucional, ela fixou um teto salarial e esses ministros aposentados do STF, eles já recebiam um valor superior. E aí eles alegaram direito adquirido, porque não poderia essa emenda constitucional retroagir simplesmente para prejudicar o direito adquirido desde de continuar recebendo um valor superior ao teto. Então, nesse julgamento, o Supremo decidiu que, de fato, a aplicação dessa emenda constitucional aos proventos desses ministros aposentados do STF estaria prejudicando o direito adquirido e, no caso, então, as emendas constitucionais não poderiam prejudicar também os direitos adquiridos. Eu posso afirmar que existem outros precedentes também que o STF traz esse posicionamento. Isso é muito importante anotar, porque antes o STF tinha o posicionamento de que tanto o poder constituinte originário como o poder constituinte derivado não precisariam respeitar o direito adquirido. Mas esse posicionamento mudou e eu vou citar aqui também alguns precedentes jurisprudenciais, ok? Nesse sentido. O primeiro seria o agravo regimental no recurso extraordinário, número 635011, tá? O outro seria o agravo regimental no agravo de instrumento, número 764942, ok? Temos também o mandado de segurança número 27565 e, por fim, o recurso extraordinário 464254. Em todos esses casos, depois quem tiver interesse de ver o inteiro teor, então somente a ementa, vocês verificarão que o STF disse que as emendas constitucionais elas devem respeitar o direito adquirido, ok? Vamos passar agora para o tópico 5, denominado Direito Adquirido e Leis de Ordem Pública, ok? Tópico 5, Direito Adquirido e Leis de Ordem Pública, ok? Bom, o que seria ordem pública? Por ordem pública se entende toda aquela matéria relacionada ao interesse coletivo, ok? De relevância social referente ao bem comum. E daí se pergunta, será que essas leis de ordem pública, né, de grande relevância social e etc., voltadas ao bem comum, elas poderiam retroagir para prejudicar o direito adquirido? Estariam elas também abrangidas pela proteção constitucional ou não? Bom, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 493, se posicionou no sentido de que o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, ele se aplica a toda e qualquer lei, sem fazer distinção entre leis de ordem pública, lei de ordem privada, etc. Ou seja, a lei de ordem pública, por mais que ela traga, digamos assim, benefícios para a coletividade como um todo, se ela prejudicar direitos adquiridos, ela não pode retroagir, ok? E nesse ponto, é importante falar que a jurisprudência do Supremo, por enquanto, ela resta inalterada, tá? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E é importante destacar também, sobre esse aspecto, o conteúdo do artigo 2035 e seu parágrafo único do Código Civil de 2002, ok? Esse parágrafo único, ele afirma assim, que preceitos de ordem pública trazidos pelo Código Civil de 2002, eles devem se sobrepor sobre convenções, né, feitas em contratos anteriores. Então, no caso, as leis de ordem pública, né, as normas de ordem pública trazidas pelo Código Civil de 2002, elas poderiam alcançar convenções, ou seja, o que foi estabelecido nos contratos, né? Eu vou ler aqui para vocês. O parágrafo único do artigo 2035, ele diz o seguinte: nenhuma convenção prevalecerá
se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade dos contratos. E a doutrina tem se posicionado no sentido de que esse artigo 2035, seu parágrafo único, ele estaria em contradição com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, também com um posicionamento doutrinário, majoritário, no sentido de que também as leis de ordem pública, elas devem respeitar o direito adquirido, ok? Vamos falar agora, no tópico 6, de direito adquirido e leis interpretativas, ok? Direito adquirido e leis interpretativas. E o que seriam essas leis interpretativas? Bom, elas são aquelas elaboradas para acabar com a obscuridade, com a ambiguidade daquela lei interpretada. Então, o que ocorre? Muitas vezes são editadas leis confusas. Então, surge a necessidade da edição de uma outra lei para esclarecer o conteúdo dessa lei confusa. E aí se pergunta, essa lei interpretativa, ela pode retroagir para prejudicar também direitos adquiridos? Ou seja, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, se aplica também às leis interpretativas? A doutrina também majoritária entende que da mesma forma do que se falou no que tange às leis de ordem pública, quando o artigo 5º, inciso 36, fala em lei, ele abrange todos os tipos de lei, inclusive as leis interpretativas, ok? Por mais que essa lei ela se limite assim a esclarecer um conteúdo, ela não deixa de ser uma lei. E se o artigo 5º, inciso 36, ele fala que a lei não deve prejudicar o direito adquirido, isso inclui todas as leis, né? Inclusive essa lei interpretativa, ok? Então, se essa lei interpretativa ela ferir um direito adquirido, ela será também inconstitucional, ok? Bom, vamos passar agora para o nosso tópico 7. Tópico 7, que seria o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal como norma de eficácia plena. Então, repetindo, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal de 1988 como norma de eficácia plena. O que seriam as normas de eficácia plena? Essas normas de eficácia plena seriam aquelas que, desde a entrada da Constituição em vigor, elas produziriam todos os seus efeitos. Ou seja, não precisariam, em tese, de uma outra norma para regulamentar o seu conteúdo para que ela pudesse produzir os seus efeitos. E elas teriam, então, uma aplicabilidade direta, né, imediata. E alguns doutrinadores, eles consideram que essa norma do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, seria justamente caracterizada como uma norma de eficácia plena. Porque eles entendem que, quando o dispositivo fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, não precisaria a Constituição definir o conteúdo de direito adquirido e bastaria ao intérprete procurar o conteúdo na jurisprudência, na doutrina e aplicar o caso concreto. E seria desnecessária, no caso, a edição de uma lei para esclarecer o conteúdo do direito adquirido, ok? Mas existem outros doutrinadores que entendem de modo contrário. Esses outros doutrinadores, eles defendem o seguinte, que não há problema algum em a lei definir, né, o conteúdo do direito adquirido. No caso, esses outros doutrinadores entendem como adequado, por exemplo, o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que trazem justamente, né, no caso, esse parágrafo 2º, ele traz o conceito de direito adquirido. Há que se concordar, em parte, com esses dois posicionamentos. Entendo que, de fato, o artigo 5º, inciso 36, ele é uma norma, sim, de eficácia plena, tanto é que o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal diz que todas as normas de direito fundamental, elas, no caso, têm aplicação imediata, ok? Então, não seria, digamos assim, necessário mesmo a edição de uma lei, mas não há problema algum em o legislador infraconstitucional trazer uma definição do conteúdo do direito adquirido, ok? Mas, para que ocorra essa definição, o legislador ele tem que observar
o que está escrito na Constituição para que não haja nenhuma contradição e deve-se também respeitar o núcleo essencial, né, o conteúdo essencial do direito fundamental previsto na Constituição, ok? Então, observando essas duas questões, não haveria problema algum, né, em se conceituar o direito adquirido na esfera infraconstitucional, em que pese a norma do artigo 5º, inciso 36, ser considerada de fato uma norma de eficácia plena, ok? E mais adiante, nós procederemos à análise específica da regulamentação feita pelo artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no tocante ao direito adquirido, e depois falaremos também sobre o núcleo essencial dos direitos fundamentais, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre a proteção constitucional conferida ao direito adquirido. E eu gostaria de saber se os nossos alunos aqui presentes, eles teriam algumas dúvidas. Eu tenho uma pergunta, professora. Qual a relação entre o princípio da irretroatividade e o Estado democrático de direito? Excelente pergunta, Eduardo. Bom, conforme eu disse na nossa aula de hoje, quando foi discutida a previsão do princípio da irretroatividade das leis na nossa Constituição Federal, não sei se vocês se lembram, mas eu disse o seguinte, que o princípio da irretroatividade das leis, ele guarda uma estreita relação com o princípio do Estado Democrático de Direito. E eu vou explicar por quê. Bom, o Estado Democrático de Direito é aquele Estado que se fundamenta em alguns princípios constitucionais. Nós podemos afirmar que o Estado Democrático de Direito contemporâneo, ele se funda em 4 princípios. O primeiro seria o princípio da certeza jurídica, o segundo, o princípio da segurança jurídica, o terceiro, o princípio da irretroatividade das leis, e o quarto seria o princípio do direito adquirido, ok? Então, recapitulando, o princípio do Estado Democrático de Direito, ele estaria abrangido também ele conteria 4 subprincípios, que seriam o princípio da certeza jurídica, princípio da segurança jurídica, princípio da irretroatividade das leis e princípio do direito adquirido, ok? Então, com base no princípio da certeza jurídica, nós temos o seguinte, que as leis, elas não devem ter um conteúdo que prejudique relações jurídicas já estabelecidas, ou seja, os cidadãos eles têm que ter uma certeza de que aqueles fatos ocorridos no passado e que já produziram seus efeitos, eles vão continuar como estão. Okay? Então, isso seria o princípio da certeza jurídica. Já em relação à segurança jurídica é um princípio importantíssimo, tá? E ele seria um desses subprincípios do Estado Democrático de Direito. E o princípio da segurança jurídica, ele é um princípio que traz a noção de estabilidade das relações jurídicas, ou seja, seria justamente aquela previsibilidade que deve ter o cidadão de que aquele fato em andamento, ele vai ser devidamente protegido, ou seja, um fato que contenha um direito que ainda continue produzindo efeitos, ele vai ser adequadamente enquadrado pela legislação nova. Então, a segurança jurídica, ela traz essa garantia para o cidadão de que ele não vai ter determinados prejuízos diante do advento da lei nova, ou seja, pode-se dar uma certa estabilidade nas relações jurídicas dos cidadãos. E pela irretroatividade, como foi a sua pergunta, né, irretroatividade e Estado Democrático de Direito. Como nós falamos, a irretroatividade, ela traz aquela noção de que as leis, elas não podem prejudicar, né, relações constituídas no passado, tá? E aí, tem-se essa relação com o Estado Democrático, justamente porque o Estado Democrático de Direito é aquele Estado que deriva da força popular, né? Do caso, são leis que derivam do povo. As leis todas derivam do povo. Então, é inerente que, se as leis elas derivam do povo, essas leis elas não podem prejudicar relações jurídicas estabelecidas no passado, porque a democracia, a ideia de democracia, ela traz simplesmente toda essa noção, ok? Então, a grande relação que existe entre princípio da irretroatividade e Estado Democrático de Direito é que
por ser o Estado democrático de direito, um Estado fundamentado totalmente na vontade do povo, com certeza os cidadãos não desejam que sejam editadas leis que prejudiquem o seu direito adquirido, por exemplo, ok? E aí, por fim, esse outro subprincípio do Estado democrático seria justamente o direito adquirido. Então, pode-se dizer que, através da irretroatividade, quando se protege um direito adquirido, estamos também fazendo com que seja observado o princípio do Estado democrático de direito e, com isso, todos os cidadãos saem ganhando, ok? Respondida a sua pergunta? Sim. Alguém tem mais alguma outra dúvida? Professora. Sobre os direitos adquiridos, eles estariam abrangidos pela causa pétrea da intangibilidade dos direitos e garantias pelas emendas constitucionais? Ótima pergunta também, Jéssica, né? Bom, Jéssica, é o seguinte, essa é uma grande questão, por quê? O artigo 5º, inciso 36, ele fala, a lei não prejudicará o direito adquirido. E aí tem uma certa controvérsia também na doutrina, porque alguns falam, bom, o que é o direito fundamental, que seria o direito individual, seria justamente essa proteção. O direito individual seria que não podem ser editadas leis prejudiciais ao direito adquirido. Então, esse seria o direito individual. Então, no caso, a cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º, só poderia abranger essa proteção. Mas, outros doutrinadores, e essa grande maioria, defendem o seguinte, olha, quando o artigo 5º, inciso 36 fala, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, entende-se que tanto o direito adquirido como o ato jurídico perfeito e a coisa julgada são considerados também direitos individuais e, por consequência, são também considerados direitos fundamentais. Isso porque, ora, se tem-se como cláusula pétrea, no caso, né, protegida pelas emendas constitucionais, a proteção a esses institutos, porque os institutos em si considerados não poderiam ser considerados direitos individuais. Há até uma contradição. Então, por isso é que se entende que tanto o direito adquirido como o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, eles também são em si considerados direitos individuais. Se eles são considerados direitos individuais, os direitos individuais, eles estão previstos, né, no artigo 5º da Constituição Federal e estão previstos dentro de um título que se chama Direitos Fundamentais. E se o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, ele diz o seguinte, que realmente a lei, né, no caso as emendas constitucionais, elas não podem prejudicar, né, os direitos e garantias individuais, e sendo esses três institutos, e no caso o direito adquirido um direito individual, entende-se que o direito adquirido em si considerado também não pode ser atingido pelas emendas constitucionais. Ok? Respondida a sua pergunta? Alguém mais? Antônio, tem alguma dúvida? Tenho sim. A pergunta é, um determinado estado da federação que tenha editado uma norma retroativa poderá enfocar em seu favor a garantia da irretroatividade previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal? Ok, bom, isso eu falei agora na nossa aula, né, que o Supremo Tribunal Federal, ele trouxe a súmula 654. Então, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal consubstanciado nessa súmula, se o Estado da Federação, vamos pensar, por exemplo, o Estado do Ceará, né? Se o Estado do Ceará, ele, como no seu exemplo você falou de um Estado, ele editou uma lei, né, e essa lei ela seria retroativa, não poderia posteriormente, numa ação, o Estado do Ceará alegar em seu favor o princípio constitucional. Ora, se ele mesmo trouxe uma lei considerada retroativa, ele teria que ter observado a garantia constitucional, né, da proteção ao direito adquirido, né, do princípio da irretroatividade das leis, previsto no artigo 5º, inciso 36, e daí, então, por consequência, ele não pode invocar a seu favor, ok? Então, por conta do entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na súmula 654, não é possível essa invocação do princípio da irretroatividade em favor desse Estado. Ok? Esclarecidos? Gente, mais alguma pergunta? Professora, fazendo uma associação dessa aula com a aula passada, eu tenho uma pergunta. O artigo 5º, inciso 36
da Constituição de 1988 foi influenciado por alguma das grandes doutrinas do direito intertemporal? Ok, vou responder a sua pergunta. Bom, nós temos duas grandes doutrinas, né, ou teorias do direito intertemporal. Teoria subjetivista e a teoria objetivista. A teoria subjetivista é uma teoria também chamada teoria dos direitos adquiridos. E essa teoria, ela se destacou muito pelo italiano Carlo Francesco Gaba, ok? Bom, de acordo com essa teoria, as normas, elas até podem retroagir, desde que não se prejudiquem os direitos adquiridos. Ora, Eduardo, você deve perceber que essa minha fala agora de que a teoria subjetivista diz que, na verdade, as normas elas podem retroagir desde que nos prejudique o direito adquirido, ela é muito similar ao conteúdo do artigo 5º, inciso 36 da nossa Constituição Federal. Isso por quê? Porque o inciso 5º, inciso 36, afirma o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ok? Então, aqui você tem até, como foi dito na aula, uma certa divergência doutrinária. Alguns entendem que existe a irretroatividade aqui de forma ampla, ou então até a ausência de previsão de retroatividade, de outros a irretroatividade restrita. Então, no caso, adotando o posicionamento de que o artigo 5º, inciso 36, traz a irretroatividade, né, a proibição de normas retroativas restritas à questão da proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, nós podemos dizer que, nesse aspecto, esse dispositivo constitucional ele foi extremamente influenciado pela teoria subjetivista, né, ou teoria dos direitos adquiridos. E também relembrando, essa teoria é uma teoria muito importante, porque ela traz a definição doutrinária do que seria o direito adquirido. Então, para o italiano Gaba, o direito adquirido ele seria aquele direito subjetivo, consequência de um fato aquisitivo que se deu por completo na vigência da lei anterior e que proporcionou a incorporação de um direito ao patrimônio jurídico de seu titular. Então, pode-se afirmar que também esse seria um grande destaque dessa teoria subjetivista do italiano Carlo Francesco Gaba. Mas, nesse aspecto da Constituição, tendo em vista que a Constituição ela não trouxe a definição do direito adquirido, pode-se afirmar que a influência foi justamente nessa noção de irretroatividade restrita. Repetindo, as normas elas até podem retroagir, mas não podem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E, justamente, até o Supremo Tribunal Federal, ele também entende que o doutrinador Gaba, né, na sua teoria subjetivista, trouxe uma grande influência para as questões que envolvem o direito adquirido no Brasil. Tanto é que em diversos acórdãos, como nós veremos na aula específica sobre jurisprudência, vários acórdãos também, o Supremo Tribunal Federal ele utiliza essa definição do italiano Carlo Francesco Gaba para resolver se houve ou não violação do direito adquirido no caso concreto. Então, poderia dizer que, em relação às doutrinas do direito intertemporal, houve uma influência no que tange a teoria subjetivista em relação à previsão do princípio da irretroatividade restrita e também considerando que o artigo 5º, inciso 36, ele traz o direito adquirido como um direito individual. Esse direito, ele também foi muito definido pela doutrina italiana, né, pelo doutrinador italiano Carlo Francesco Gaba, através da sua teoria subjetivista. Mas aí você pode me perguntar, professora, só a teoria subjetivista que influenciou esse dispositivo constitucional ou também a teoria objetivista? Bem, o que seria a teoria objetivista? A teoria objetivista é aquela teoria em que o foco não estaria no sujeito, mas sim no efeito que a lei trazia sobre as relações jurídicas. E essa teoria subjetivista, ela é justamente fundamentada na noção de situações jurídicas, ok? E, no caso, para o francês Paul Roubier, essas situações jurídicas, elas seriam
aquele conjunto de direitos e deveres e tudo mais, né, relacionados aos fatos no tempo. E ele faz o doutrinador Roubier, né, através da sua teoria objetivista, ele faz uma grande diferença entre efeito imediato e efeito retroativo da lei, ok? E aí pode se perguntar, como o grande foco foi a aplicação da lei nos fatos, às situações jurídicas, poderíamos perguntar, mas, bom, esse dispositivo constitucional só fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nesse caso, encontra-se implícita a noção do efeito imediato das leis trazido, né, pelo Roubier, pela doutrina objetivista, ok? E por que implícito? Porque há aquela noção daquela expressão tempus regit actum, ou seja, o tempo deve reger o ato. E é justamente essa noção de efeito imediato, né? Então, as leis, apesar de isso não estar explícito na Constituição, se elas não devem prejudicar o direito adquirido ao ato jurídico perfeito às coisas julgadas, quer dizer que elas devem ser aplicadas de forma imediata. E daí tem-se essa noção de efeito imediato. Então, Eduardo, para responder a sua pergunta, eu posso falar que sim, que houve a influência tanto da teoria subjetivista como da teoria objetivista, né, ainda que de forma até implícita, né, na dicção do artigo 5º, inciso 36, ok? Mais alguma dúvida? Não, não é por hoje só, né, gente? Bom, então, no caso, gente, hoje essa foi a nossa aula sobre a proteção constitucional conferida ao direito adquirido, ok? E, a título de revisão, podemos dizer que no tópico 1 foi abordado o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, de 1988. Tópico 2 foi abordado o direito adquirido e o princípio da retroatividade. No tópico 3, falamos também sobre os destinatários da regra constitucional. No tópico 4, falamos sobre o direito adquirido em face do poder constituinte originário e do poder constituinte derivado. Na sequência, no tópico 5, foi abordada a questão do direito adquirido das leis de ordem pública. Depois, sobre o direito adquirido, no tópico 6, e as leis interpretativas. E, por fim, no tópico 7, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal de 1988, como norma de eficácia plena. Essa foi a nossa aula de hoje sobre a proteção constitucional conferida ao direito adquirido. Se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever essa aula ou outras aulas também, é só acessar www.tvjustiça.jus.br. Lembrando que o Justiça, nesse caso, seria sem o cedilha. Assista também aos demais programas da família Saber Direito. O Saber Direito debate e o Saber Direito responde. Até a próxima aula!